Passeemos ao sol o repouso antes do fim, ignorantes voluntariamente dos propósitos e dos perseguimentos. Livro do Desassossego por Fernando Pessoa. Primeira parte. Diário de Bernardo Soares. 235. Só uma vez fui verdadeiramente amado. Simpatias tive-a sempre e de todos. Nem ao mais casual tem sido fácil ser grosseiro ou ser brusco ou ser até frio para comigo. Algumas simpatias tive que com auxílio meu poderia, pelo menos talvez, ter convertido em amor ou afeto. Nunca tive paciência ou atenção do espírito para sequer desejar empregar esse esforço. A princípio de observar isto em mim, julguei, tanto nos desconhecemos, que havia neste caso da minha alma uma razão de timidez. Mas depois descobri que não havia. Havia um tédio das emoções, diferente do tédio da vida, uma impaciência de me ligar a qualquer sentimento contínuo, sobretudo quando houvesse de se lhe atrelar um esforço prosseguido. Para quê? Pensava em mim o que não pensa. Tenho a sutileza bastante, o tato psicológico suficiente para saber o como. O como do como sempre me escapou. A minha fraqueza de vontade começou sempre por ser uma fraqueza da vontade de ter vontade. Assim me sucedeu nas emoções como me sucede na inteligência e na vontade mesma e em tudo quanto é vida. Mas daquela vez em que uma malícia da oportunidade me fez julgar que amava e verificar deveras que era amado, fiquei primeiro estonteado e confuso, como se me saíra uma sorte grande em moeda inconvertível. Fiquei depois, porque ninguém é humano sem o ser, levemente envaidecido. Esta emoção, porém, que pareceria a mais natural, passou rapidamente. Sucedeu-se um sentimento difícil de definir, mas em que se salientavam incomodamente as sensações de tédio, de humilhação e de fadiga. De tédio, como se o destino me houvesse imposto uma tarefa em serões desconhecidos. De tédio, como se um novo dever, o de uma horrorosa reciprocidade, me fosse dado com a ironia de um privilégio, que eu me teria ainda que maçar, agradecendo-o ao destino. De tédio, como se me não bastasse a monotonia inconsciente da vida, para agora se lhe sobrepor a monotonia obrigatória de um sentimento definido. E de humilhação, sim, de humilhação. Tardei em perceber a que vinha um sentimento aparentemente tão pouco justificado pela sua causa. O amor a ser amado deveria ter-me aparecido. Deveria ter-me envaidecido de alguém reparar atentamente para a minha existência como ser amável. Mas à parte o breve momento de real envaidecimento, em que todavia não sei se o pasmo teve mais parte que a própria vaidade, a humilhação foi a sensação que recebi de mim. Senti que me era dada uma espécie de prêmio destinado a outrem. Prêmio, sim, de valia para quem naturalmente o merecesse. Mas fadiga, sobretudo fadiga, a fadiga que passa ao tédio. Compreendi então uma frase de Chateaubriand que sempre me enganara por falta de experiência de mim mesmo. Diz Chateaubriand figurando-se em René: amarem-no cansava-o. On le fatiguait, on l'aimait. Conheci com pasmo que isto representava uma experiência idêntica à minha e cuja verdade, portanto, eu não tinha o direito de negar. A fadiga de ser amado deveras. A fadiga de sermos o objeto do fardo das emoções alheias. Converter quem quiser a ver-se livre, sempre livre, no moço de fretes da responsabilidade de corresponder, da decência de se não afastar, para que se não suponha que se é príncipe nas emoções e se renega ao máximo que uma alma humana pode dar. A fadiga de se nos tornar a existência uma coisa dependente em absoluto de uma relação com um sentimento de outrem. A fadiga de, em todo o caso, ter forçosamente que sentir, ter forçosamente, ainda que sem reciprocidade, que amar um pouco também. Passou de mim, como até mim veio, esse episódio na sombra. Hoje não resta dele nada, nem na minha inteligência, nem na minha emoção.
Não me trouxe experiência alguma que eu não pudesse ter deduzido das leis da vida humana, cujo conhecimento instintivo albergo em mim porque sou humano. Não me deu nem prazer que eu recorde com tristeza, ou pesar que eu lembre com tristeza também. Tenho a impressão de que foi uma coisa que li algures, um incidente sucedido a outrem, novela de que li metade e de que a outra metade faltou, sem que me importasse que faltasse, pois até onde a li estava certa e, embora não tivesse sentido, tal era já que lhe não poderia dar sentido à parte faltante, qualquer que fosse o seu enredo. Resta-me apenas uma gratidão a quem me amou. Mas é uma gratidão abstrata, pasmada, mais da inteligência do que de qualquer emoção. Tenho pena que alguém tivesse tido pena pela minha causa. É disso que tenho pena e não tenho pena de mais nada. Não é natural que a vida me traga outro encontro com as emoções naturais. Quase desejo que apareça para ver como sinto dessa segunda vez, depois de ter atravessado toda uma extensa análise da primeira experiência. É possível que sinta menos. É também possível que sinta mais. Se o destino o der, que o dê. Sobre as emoções tenho curiosidade. Sobre os fatos, quaisquer que venham a ser, não tenho curiosidade alguma. 236. Não se subordinar a nada, nem a um homem, nem a um amor, nem a uma ideia, ter aquela independência longínqua que consiste em não crer na verdade, nem se a houvesse na utilidade do conhecimento dela. Tal é o estado em que, parece-me, deve decorrer para consigo mesma a vida íntima e intelectual dos que não vivem sem pensar. Pertencer, eis a banalidade. Credo ideal, mulher ou profissão, tudo isso é a sela e as algemas. Ser é estar livre. A mesma ambição, se vão orgulho e paixão, é um fardo. Não nos orgulharíamos se compreendêssemos que é um cordel pelo qual nos puxam. Não, nem ligações conosco. Livres de nós como dos outros, contemplativos sem êxtase, pensadores sem conclusão, viveremos, libertos de Deus, o pequeno intervalo que a distração dos algozes concede ao nosso êxtase na parada. Temos amanhã a guilhotina. Se a não tivéssemos amanhã, tê-la-íamos depois de amanhã. Passeemos ao sol o repouso antes do fim, ignorantes voluntariamente dos propósitos e dos perseguimentos. O sol dourará nossas caras sem rugas e a brisa terá frescura para quem deixar de esperar. Atiro a caneta pela secretária fora e ela rola, regressando, sem que eu apanhe pelo declive onde trabalho. Senti tudo de repente, e a minha alegria manifesta-se por este gesto da raiva que não sinto. 237. Notas para uma regra de vida. Precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente. Aumentar a personalidade sem incluir nela nada alheio, nem pedindo aos outros, nem mandando nos outros, mas sendo outros quando outros são precisos. Reduzir as necessidades ao mínimo para que em nada dependamos de outrem. É certo que, em absoluto, esta vida é impossível, mas não é impossível relativamente. Consideremos um dono de escritório. Ele tem obrigação de poder dispensar toda a gente. Tem a obrigação de saber escrever à máquina, de saber contabilidade, de saber varrer o escritório. Que a sua dependência dos outros seja, portanto, só uma necessidade de não perder tempo e não uma necessidade da incompetência própria. Que diga ao praticante vá deitar esta carta no correio, porque não quer perder o tempo que levaria ao deitá-la no correio, mas não porque não saiba onde é o correio. Que diga ao empregado vá tratar deste assunto ali, porque não quer perder o tempo de o tratar, mas não porque não saiba tratá-lo. Desejo que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!